paz do Senhor, amada igreja. Amém. Amém. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus é único. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 14, versículo 6. João 14, verso 6. O texto diz assim: Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O mais interessante que nós podemos ver nesse texto, irmãos, é que nesse momento, essa resposta que Jesus dá, ela foi dada aos discípulos. Não foi dada a pessoas que não sabiam quem era Jesus, mas foi dada a pessoas que caminhavam com Jesus dia a dia. E a resposta foi dada diretamente a Tomé, que nós até no nosso mundo atual dizemos que Tomé é aquele que tem que ver para crer, né? Porque realmente Tomé, ele fazia algumas indagações a Jesus com relação a essas coisas. Ele tinha que ver, ele tinha que tocar na ferida, ele era aquele que estava sempre duvidando. E nesse momento aqui, ele também faz a mesma coisa. Mas eu acredito que nesse momento aqui, não era apenas Tomé que estava com essa dúvida. Eu acredito que ele teve a coragem de perguntar para Jesus. E Jesus lhe respondeu. E aí nós podemos pensar assim: Jesus estava com aqueles homens aproximadamente 3 anos e meio mais ou menos. E chega esse momento aqui no capítulo 14 de João, que Jesus, conversando com eles, está dizendo a eles assim: olha, eu vou subir, vou voltar para a minha casa, eu vou para o Pai, eu vou preparar morada para vocês. E quando tiver prontas as moradas, eu voltarei para buscar vocês, para buscar a igreja. E acredito que naquele momento os discípulos, apesar de estarem com Jesus há mais ou menos 3 anos, ainda sentiram aquela dúvida: mas do que ele está falando? Do que Jesus está falando? Vai subir para o Pai? Mas que história é essa? Que conversa é essa? Porque até aquele momento Jesus andou com eles, eles viram Jesus fazer milagres, Jesus contar várias parábolas, Jesus fazer muitas coisas que até então eles não tinham visto. Mas Jesus não disse a eles em momento algum: olha, eu vou para o céu e vou deixar todo mundo aqui na terra. Não. Naquele momento Jesus começa a explanar isso para eles. E eles, com certeza, como homens, como nós somos, devem ter batido aquela dúvida: mas o que é que ele está dizendo? Ele vai para o Pai? Mas como assim? Será que ele vai voltar para José, para a casa de José? Lá a casa de Maria? Será que é isso que ele está dizendo? Porque eles ainda não tinham entendimento, não tinham entendido que Jesus veio de Deus, que Jesus veio dos céus. Jesus não era um homem comum como nós somos. E o que nós podemos ver aqui nesta falta de entendimento daqueles discípulos, naquele momento, é que nos dias de hoje não é diferente. Nos dias que nós passamos hoje, muitas pessoas vão à igreja, como nós estamos aqui. Muitas pessoas se achegam todos os domingos, quartas-feiras, quintas, sextas, os dias que tem culto à igreja. E muitas pessoas não sabem quem é Jesus. Não conhecem Jesus. Podem até andar com Jesus como os discípulos aqui durante 3 anos, ou até mais, talvez 40 anos, mas ainda não sabem quem é Jesus verdadeiramente. E o que Jesus estava dizendo aos discípulos aqui é que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos explorar um pouquinho sobre
esse dito, isso que ele disse aos discípulos, e que ele está dizendo também a você esta noite. Eu posso dizer que talvez na palavra de Deus não exista, ou nos evangelhos não exista uma definição melhor de quem é Jesus, uma definição completa de quem é Jesus. Nós vimos tantas definições de Jesus nos evangelhos. Ele é o sal, ele é a luz, ele é a água. E aqui em João, ele próprio se define como caminho, verdade e vida. Mas ele não deixa dizer assim só, caminho, verdade e a vida. Não, ele deixa bem específico. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Não eram outras pessoas que estavam dizendo isso de Jesus, mas era ele próprio dizendo dele mesmo, de quem era ele. Jesus estava conversando com os seus discípulos aqui, dizendo que ia preparar um lugar para que eles pudessem ser levados para esse lugar, para que lá também morassem juntamente com Jesus. E quando surge a primeira dúvida aqui, ele diz que ele era o caminho. A primeira dúvida, mas como vamos saber o caminho? É a pergunta aqui, a primeira pergunta que surge, como vamos saber o caminho? E a resposta dele, vocês têm andado comigo e vocês não sabem o caminho? Há tanto tempo andam comigo ao meu lado e ainda não sabem o caminho? Eu sou o caminho. É a primeira palavra que Jesus deixa aqui aos discípulos. O que ele estava querendo dizer com isso, irmãos? É que nós homens podemos traçar muitos caminhos para nossas vidas. Muitos caminhos. Desde que nós nos entendemos por gente, lá na nossa adolescência, começamos a crescer, passamos a jovens, adultos, nós podemos traçar muitos caminhos para as nossas vidas. Muitos. Podemos escolher a igreja que vamos frequentar, podemos escolher um curso numa faculdade que vai nos levar a uma profissão, podemos escolher a nossa esposa ou esposo, podemos escolher quando vamos querer ter os nossos filhos, quando vamos casar, e tantas coisas podemos escolher na nossa vida. E aqui o que Jesus está dizendo é que apesar de muitas escolhas, muitos caminhos que o homem tem, que ele pode escolher, apenas um pode levar você de volta ao relacionamento com Deus. Somente Ele, Jesus, é quem pode ser o mediador entre Deus e o homem. Não há mais ninguém que seja o caminho. Apesar de algumas religiões apontarem outra pessoa, outras pessoas que podem ser o caminho, a palavra de Deus diz que não há outro caminho que não seja Jesus. E por causa do nosso pecado, nós somos separados de Deus. E o homem criou muitos caminhos que acredita que vai chegar a Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro, só existe um caminho. Jesus é único. Como nós vimos ali, Jesus é único. Em Hebreus capítulo 10, diz assim, 10, 19 e 20: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Olha então o preço caro que foi pago por Jesus para nos colocar novamente no caminho que leva a Deus. O novo e vivo caminho, Jesus, caminho que abriu o véu. Nós vemos lá que quando Jesus estava sendo crucificado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Isso era um simbolismo de que naquele momento
não existia mais a separação de Deus para o homem, que Jesus agora era aquele que poderia nos encaminhar a Deus. E aqui ele diz: pela sua carne, a carne que foi crucificada, aquela que os homens lá crucificaram na cruz, onde Jesus deixou lá o corpo dele, para que o caminho fosse aberto novamente. Como disse aqui, o homem pode buscar muitos caminhos, existem vários caminhos, religiões, filosofias, estudos, prazeres, as carreiras, as aventuras da nossa juventude, da nossa vida, mas todos esses caminhos, eu digo a você que não vão te levar a Deus, não vão. Eles não são caminhos que podem levar você a Deus. São caminhos que nós temos como homens, como mulheres, do nosso dia a dia, mas não são caminhos que levam a Deus, porque só existe um caminho. Jesus Cristo é o caminho de volta para Deus. Mas o que eu digo aqui é que, além de ele ser o caminho, ele também diz que é a verdade. Olha que coisa interessante, ele não para dizendo que ele é apenas o caminho, ele diz também que é a verdade. E nós temos que observar bem aqui no texto, que em várias versões que eu li, em nenhuma delas está escrito que ele diz que ele é uma verdade, ou que ele tem a verdade. Não está escrito isso. Está escrito: eu sou a verdade. Olha que interessante isso. O que Jesus estava querendo dizer aqui é que eu sou o caminho, vocês têm que andar por mim, através de mim. Mas tem um detalhe: não adianta você só andar através de mim, você tem que saber que eu sou a verdade, tem que conhecer a verdade para caminhar, para andar nesse caminho. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que, como os discípulos fizeram lá no passado, eles estavam com Jesus, sabiam quem era Jesus, mas eles ainda não estavam andando na verdade de Jesus. Eles caminhavam juntos com Jesus. E aqui eles não entenderam no primeiro momento aqui, quando Jesus fala que Ele era o caminho, que Ele era a verdade, porque eles estavam vendo tudo aquilo que Jesus fazia, tudo aqueles milagres, tudo aquilo que Jesus tinha feito até aquele momento. Para eles eram coisas extraordinárias, coisas que eles nunca tinham visto outros homens fazerem. Mas eles não estavam entendendo que Jesus estava mostrando o que Deus queria para o homem, o que Deus queria que o homem entendesse que Deus é capaz de fazer. E ele, como homem que veio, como Jesus homem, ele veio mostrar o caminho e a verdade. O caminho que leva de volta a Deus, a verdade que leva de volta a Deus. E não tem outra forma. Era o que ele estava dizendo aqui. Hoje nós vemos que muitas pessoas até creem em Jesus, ou dizem que creem em Jesus. Ah, eu creio muito em Jesus, eu sei que Ele é filho de Maria, eu sei que Ele é filho de Deus. Ah, eu creio muito em Deus. Mas nós falamos assim: mas a Bíblia é a palavra. Ah, não, a Bíblia foi escrita por homens. Aí você já quer demais. A Bíblia foram homens que escreveu, eu não tenho que acreditar, eu tenho que acreditar em Deus, tal, mas a Bíblia vamos deixar de lado. E nós esquecemos de um detalhe: foi sim homens que escreveu cada um dos capítulos, cada um dos versículos, porque a própria Bíblia diz isso. Mas foram homens inspirados pelo próprio Deus, homens que escreveram aquilo que Deus tinha para o ser humano, o que Deus tinha para cada um de nós. E quando Jesus diz: eu sou a verdade, Ele está dizendo assim: olha, eu sou a palavra de Deus na vida de vocês. Lá em João, logo no comecinho de João, ele fala que o verbo era Deus e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós.
O que João estava dizendo naquele primeiro momento ali, logo no começo do seu livro, era que Jesus é Deus, e Ele se formou, Ele se tornou em carne e habitou no nosso meio. E vem a palavrinha verbo, que diz ação, atitude de Deus para com o homem, a atitude que Deus teve de encaminhar o seu Filho, para nós entendermos quem é Jesus. Mas Jesus não para, Ele não para aí no versículo, Ele continua dizendo ainda, Ele vai mais à frente, e Ele diz assim: eu sou a vida. Olha que interessante, nós podemos pensar assim, quer dizer então que nós não temos vida? Podemos pensar dessa forma? Então quer dizer que o homem não tem vida? É isso que Jesus estava dizendo? Não. O que Ele estava dizendo aqui é que eu sou a vida, e em mim vocês terão vida eterna, vida abundante, não essa vida humana, passageira, vida que em momentos acaba. Num momento você está de pé e no outro momento você está na sepultura. Jesus estava dizendo isso para o homem, e só através dele, Jesus, através dele é que nós podemos ter vida e vida eterna. Mas podemos pensar assim: por que Jesus estava falando de vida eterna? Se nós analisarmos o versículo, ele começa dizendo que Ele é o caminho de volta ao Pai. Ele é a verdade que leva nós a conhecermos este caminho de volta ao Pai. Mas se nós vamos de volta ao Pai, e o Pai é eterno, como que nós podemos ter uma vida que não é eterna? Uma vida que é passageira? Não podemos. Por isso Ele diz também que é vida e vida eterna. O que Ele está dizendo é que, se vocês vierem por mim que sou o caminho, conhecer a verdade que eu tenho para vocês, vocês terão uma vida eterna com o Pai. Se não, é o que Ele diz lá, senão ninguém vai ao Pai. Não é? O que Ele diz no versículo: se não for por mim, ninguém vai ao Pai. É interessante, irmãos, nós observarmos que é um versículo apenas de João 14. Se os irmãos depois puderem ler o capítulo todo, os irmãos vão entender que Jesus estava detalhando para aqueles homens que andavam com Ele ali o que Ele tinha de especial para a vida daqueles homens, e o que Ele queria para a vida daqueles homens, e o que era importante para aqueles homens. Porque até então aqueles homens vinham de muitas diferenças. Alguns eram pescadores, coletores de impostos, tantas profissões diferentes. Talvez, se Jesus fosse explicar para cada um deles, na linguagem de cada um deles, 3 anos não seria suficiente. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, Ele, em 3 palavrinhas, Ele deixou claro para aqueles homens o que ou quem era Ele para aqueles homens. Ele não precisou explicar para os pescadores quem Ele era, para o coletor de imposto, que era um pouquinho mais letrado, quem era Ele. Não, Ele foi direto, com 3 palavras: caminho, verdade e vida. E o que Ele deixa para nós, irmãos, é que nós temos que acreditar, confiar. Não é apenas estar aqui todas as semanas, dia após dia, culto após culto, todas as semanas. Vimos a igreja, sentamos nas cadeiras, ouvimos as pregações, e muitas vezes, quando acabamos de sair, nós ficamos com a mesma pergunta: o que eu estou fazendo? Quem é Jesus? Eu não sei. Se perguntarem para mim quem é Jesus, eu não sei quem é Jesus. Eu não sei o que Jesus fez por minha vida. Falhamos como aqueles homens que andaram lado a lado com Jesus. Nós falhamos. Aqueles homens falharam naquele momento ali por andar com Jesus e não saber quem era Jesus.
E muitas vezes nós fazemos exatamente igual àqueles homens. Falhamos porque nós não conhecemos Jesus. Nós não sabemos explicar às pessoas, ensinar às pessoas quem é Jesus. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque se nós analisarmos um pouquinho o nosso dia a dia, a nossa atualidade, vamos ver assim, nós vamos entender que muitas pessoas fogem do Evangelho, porque nós somos falhos com o Evangelho. Nós que falamos de Jesus somos falhos com o Evangelho, e fazemos as pessoas sentir pavor do Evangelho muitas vezes. As pessoas não querem esse Evangelho que nós pregamos, porque nós falhamos. Nós deixamos de mostrar quem Jesus é realmente. Porque se nós ensinarmos que Jesus é o único caminho, a única verdade e o único que pode nos dar vida, tenha certeza que todas as pessoas vão querer Jesus. As pessoas vão querer conhecer mais de Jesus. As pessoas vão querer trilhar por este caminho, porque não é um caminho pesado para ninguém. Mas muitas vezes queremos enfiar goela abaixo das pessoas um evangelho pesado, que não é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho do homem, o Evangelho que nós queremos que as pessoas sigam, a nossa verdade, não a verdade Jesus. Isso é o que muitas pessoas falam, quando nós tentamos falar da Bíblia para as pessoas, mas essa é a sua verdade. Não sei se os irmãos já ouviram isso, mas eu já cansei de ouvir isso. Essa é a sua verdade, porque hoje o mundo está cheio de verdades, contradizem a palavra de Deus, mas é a verdade do mundo, e muitas vezes andamos na mesma mão que o mundo tem seguido. A verdade que está em nós, a verdade que nós como homens colocamos, e não a verdade que é Jesus. Falhamos, e aqui o que Jesus estava deixando para aqueles homens é isso: olha, não falhem, porque se vocês falharem, os que virão depois de vocês vão conhecer menos ainda, cada vez mais, as pessoas vão conhecer menos de Jesus, porque nós não podemos falhar como discípulos de Jesus, não podemos. Imagine, irmão, se aqueles homens lá no passado tivessem falhado com relação a ensinar quem era Jesus, ou dar continuidade àquilo que Jesus tinha começado. Você, eu, nós não teríamos ouvido do Evangelho de Jesus, nós não conheceríamos a verdade, não saberíamos qual é o caminho a seguir, e muito menos sobre a vida eterna. Mas Jesus deixou claro para cada um de nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Ele deixa aqui bem claro, aqui em Mateus 11, 27, diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Olha que interessante. Jesus diz que Ele conhece o Pai conhece Ele como Filho, e nós só vamos conhecer Jesus se Ele quiser se revelar. E não foi isso que Ele fez, irmãos? Jesus se revelou a cada um de nós. Jesus se revelou a você, se revelou a mim. Eu não sei há quanto tempo você conhece Jesus na sua vida. Eu não sei há quanto tempo, mas eu sei que Ele se revelou a você de uma forma tremenda, que você está aqui hoje, de uma forma sobrenatural, e você está aqui hoje. Como dissemos aqui no começo do culto, a irmã disse bem claro, talvez o nosso cansaço teria deixado a gente em casa. Muitas vezes nós chegamos aqui, ouvimos a igreja cansados. Como o irmão disse, tem tormentas que vêm sobre mim de quarta-feira que eu não consigo estar na igreja. Nós estamos assim, irmãos, porque o inimigo quer fazer isso com a sua vida. O inimigo quer te mostrar que você tem outros caminhos além de Jesus,
Tem outras verdades que você pode buscar além de Jesus. E não é só Jesus que tem vida. Isso é o que o inimigo está querendo te mostrar. E muitas vezes nós caímos desse engano do inimigo. Nós caímos e deixamos que as coisas do dia a dia sejam mais fortes. Deixamos que as coisas do dia a dia tenham mais força na nossa vida. Nós precisamos lutar, irmãos. Lutar. Porque não é fácil. Nada é fácil na vida de um cristão. Se fosse fácil na conversão, eu creio que quando nós levantamos a mão para aceitarmos a Jesus, Ele já vinha com a mão e puxava a gente para cima. A gente na hora já. Mas não é assim. Sabe por quê? Porque Ele quer que nós sejamos suas testemunhas aqui na terra. Ele quer que a gente mostre ao mundo que não conhece Ele ainda, que Ele em nós pode fazer muitas coisas. Jesus em nós. Seria muito fácil se a gente levantasse o braço no momento da conversão e Jesus já puxasse a gente lá para o céu. Oh, maravilha, que glória, né? Que glória? Glória a Deus. Ah, bom, pensei que ninguém queria ir. Seria muito bom estarmos com Jesus, deixarmos esse mundo, deixar as coisas desse mundo. Eu sei que talvez muitos cristãos não gostariam disso, porque alguns ainda têm o pezinho voltado para as coisas do mundo, ainda tem ainda uma paixão em algumas coisas do mundo. Mas nós temos que aprender aqui o que Jesus diz. Olha, eu sou o caminho, venham por mim, eu sou a verdade, creiam em mim, e eu sou vida. Queiram esta vida abundante para a vida de vocês, a vida que eu deixei lá na cruz em favor de cada um de vocês, a vida que eu deixei lá para que vocês tenham vida. E Paulo deixa bem claro lá em Gálatas 2:20: estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo, agora Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em nós, nós temos que querer fazer a vontade dEle nas nossas vidas. E quem crê em Jesus tem essa vida nova, uma vida eterna e completa. E quem diz isso é o próprio Jesus, que diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Amém. E só Jesus é quem podia dizer isso, sendo o próprio Deus. Não há outra maneira, irmão, de se achegar a Deus. Não há outra forma de se aproximar. Jesus é o único que pode perdoar os nossos pecados, perdoar as nossas ofensas e nos permitir chegar novamente a Deus. Só Jesus pode dar salvação. Ele diz em Atos: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória. O escritor aqui foi de uma forma, de uma grande sabedoria escrever: olha, Jesus é a pedra angular, a pedra principal. Não tem como fugir dessa pedra. É como se estivéssemos construindo uma casa sem alicerce. É a mesma coisa fugir de Jesus. Não tem como construir um alicerce, um relacionamento com Deus, se não for através de Jesus. Jesus é essa pedra fundamental, eu digo assim, que nos leva de volta ao relacionamento com Deus. E o que eu posso dizer a você é que não há esperança de vida eterna fora de Jesus. Não há outro caminho que seja capaz de levar o homem a Deus.
não há uma verdade que seja maior do que essa. Jesus. Ele é o único. Ele é o único. Caminho, verdade e vida. Glória a Deus. Seguir a Jesus não é fácil. Jesus, Ele mesmo diz que é um caminho apertado o que nós vamos seguir. É um caminho estreito. Então se está fácil, se está muito fácil para você, toma cuidado. Está fácil? Toma cuidado. Porque Jesus não disse que ia ser fácil. Ele disse que iam sofrer perseguições por causa do nome dele. Está fácil? Cuidado, que quem deixa o caminho fácil é o inimigo. E muitas vezes somos enganados por acreditar que Jesus está no meu caminho, está tudo prosperando, está tudo fácil. Cuidado, cuidado. Jesus não disse que ia ser fácil. Ele disse que o caminho é apertado. Poucos conseguem passar por esse caminho, porque é apertado. Pelo caminho largo, passa de monte. Até parece quando abre lá a porteira para a boiada passar, vai todo mundo de uma vez. Não passa. Então cuidado, com o caminho de Jesus é apertado. Mas tenha fé, porque Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E essa é uma escolha que você tem que fazer. Somente você pode tomar essa decisão. Ninguém tem como escolher por você. Ninguém pode escolher por você. Você que é pai, nem pelos seus filhos você pode escolher. Você pode ensinar, mas não escolher por eles. Porque a escolha é única e é sua. Então, creia. Deus pode fazer a diferença na sua vida. Pode fazer a diferença na vida da sua esposa, do seu cônjuge. Pode fazer a diferença na vida dos seus filhos. Mas a escolha é de cada um. Então a palavra que fica para nós nessa noite, você deve crer. Essa é uma palavra profética para a sua vida. Creia que Ele, Jesus, como caminho, jamais vai largar você para trás, deixar você, esquecer você pelo caminho. Não, porque Ele é o caminho. Está pronto a segurar na sua mão para você andar com Ele. E Ele é a verdade. Você tem que crer que Ele é toda a verdade. Não há verdade fora de Jesus. E você tem que crer que só Ele é quem pode dar vida eterna e abundante para você. Amém? Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque cremos na Tua palavra, Pai, como palavra viva, Senhor, como aquele, Senhor, que veio até a terra e se mostrou, Pai, como o único caminho, Jesus. Obrigado, Deus. Como aquele que se mostrou sendo verdade a cada um dos homens, e também como vida, e vida eterna e abundante. Muito obrigado, Pai, porque Jesus fez a diferença nas nossas vidas. Obrigado, Deus. E eu peço, Pai, nos dá o discernimento a cada dia, Senhor, de sabermos quem é Jesus, para que as pessoas, Pai, que ouçam das nossas bocas, Pai, possam crer em Jesus, ó Pai, porque sabem que através de nós estão ouvindo do verdadeiro Jesus. Em nome de Jesus, Pai, faz na tua igreja, Pai. Fala aos meus irmãos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Oh Santo Deus. Oh Deus, muito obrigado, Pai. Só temos a agradecer o Senhor, ó Pai, porque são palavras como este versículo, Pai, que nos colocam de pé diante do Senhor, ó Deus, crendo no Senhor, crendo e tendo a esperança, Pai, que o Senhor volta para nos buscar.
O Senhor só está preparando o nosso lugar. E em breve retorna para nos buscar, ó Pai, como tua igreja, Senhor. Estamos a te esperar, ó Pai. Em nome de Jesus, vem, Senhor, vem, Senhor. Vem, Pai. Em nome de Jesus.